Olá, eu gostaria de falar sobre uma polêmica levantada no canal do Pirula sobre uma fala do professor Olavo de Carvalho, onde ele fala sobre a utilização de células de um feto abortado no desenvolvimento de adoçantes. E o professor Olavo de Carvalho usou uma determinada frase que foi discutida assim durante, sei lá, 30 minutos de vídeo desse canal do Pirula, aonde o Pirula tenta invalidar toda a linha de raciocínio, dizendo o seguinte: mas a célula do feto abortado, que é utilizada pela empresa que desenvolve os adoçantes, é utilizada apenas no desenvolvimento, não é colocado no refrigerante, ou seja, não tem canibalismo, você não vai ingerir a célula do feto. E além disso, é uma célula que o feto era de 1970 e é uma célula que foi se reproduzindo e não é mais a célula exatamente do feto. Bom, e o rapaz pensa que tem lógica, inclusive, entendeu? Falar uma coisa desse tipo como se não fosse nada importante. Ainda fala, não, mas tem um monte de adoçantes que usaram esse tipo de metodologia. A gente não, só porque a gente soube agora, a gente não tem que se preocupar. E eu penso diferente, sabe por quê? Porque a gente passou na nossa história da humanidade por um problema ridículo que o ser humano criou. Esses biólogos espertos, né, que sabem tudo de ciência, esses cientistas que sabem tudo de ciência e que nunca estão errados. A gente passou por um momento que foi o mal da vaca louca. Não sei se todo mundo lembra, mas o mal da vaca louca foi uma coisa assim bizarra, aonde a doença não era causada nem por um vírus, nem por uma bactéria. Ela era causada por algo bizarro que chamava prion, que é uma proteína muito resistente que consegue passar uma propriedade dela para outra e gera uma doença horrorosa. Então esses prions, imagina, uma doença que não é problema nem de vírus nem de bactéria. É o prion. E o prion não é vírus nem bactérias, é uma proteína. E isso deixava a vaca com alguns problemas e isso passava para o ser humano. E tiveram que matar um monte de vaca por causa disso. Agora a pergunta é, da onde veio o tal do prion? Da onde veio o prion? Alguém se lembra de onde veio o prion? Como é que a vaca pegou um prion? Não é vírus nem bactéria, ela lambeu o chão e pegou o prion? Como é que aconteceu isso? Aconteceu porque o pessoal resolveu começar a fazer a ração da vaca de vaca, ok? Canibalismo. Resolveu usar o osso, toda a carcaça de animais para dar ração para a vaca, porque a carcaça do animal tem proteínas. Então, olha a ideia brilhante dos caras, dos cientistas. Vamos pegar todos esses animais mortos, ou que sobrou deles, osso, etc, tudo, vamos moer e vamos fazer ração para a vaca. Só lembrando, a vaca ela não é carnívora, ela é herbívora, ela come lá o matinho, ela não come outros animais. Mas os malucos resolveram dar carne para a vaca, carne inclusive das próprias vacas. Então assim, foi uma coisa que aconteceu e que estava errada? Tava. Se alguém soubesse que as vacas estavam comendo vacas, deveria fazer um escândalo? Deveria. Se tivesse feito um escândalo, teria acontecido o problema da vaca louca? Talvez não teria morrido gente, não teria morrido um monte de vaca. Ou seja, o ser humano descobriu uma coisa que é um absurdo, só um retardado faria uma coisa dessa, só um retardado mongoloide faria uma coisa dessa, e quando ele descobriu, ele tem obrigação de apontar o dedo e falar, isso está errado. Agora, de repente, uma associação nos Estados Unidos descobriu que a Pepsi contratou uma empresa que utiliza células de um feto abortado na década de 70 para desenvolver adoçantes. Poxa, o que vocês acham que essa associação tem que fazer? Não importa se a gente está ingerindo ou não, é absurdo só imaginar que estão usando, é questão de moral, moral, tá fora do leque de moral. Aí eu vejo o Pirula, mas já foi usado em várias coisas. Tá, várias empresas deram vaca para vaca, deram comida, ração feita de vaca para vaca. Não é por isso que a gente deve aceitar, vamos, deixa eles fazerem aí, não tem problema, só vamos parar de fazer onde está dando a doença. Negativo, o errado é errado.
é questão de moral, a moral absoluta. Não se deve utilizar nada de um ser humano para fazer alimento para outro ser humano, nem que seja fora da linha de produção. Isso é absurdo, é ridículo. É ridículo. E eu dou parabéns para quem fez a denúncia, dou parabéns para quem participou desse boicote que aconteceu, porque é um absurdo utilizar células, dependente se é a enésima geração dessa célula, não quero nem saber. Se veio de um ser humano, não deve ser usado, porque o ser humano é sagrado e não foi feito para ser usado na fabricação de adoçantes, nos testes de adoçante. Isso é ridículo. E a vaca louca tá aí para registrar isso. Isso faz parte da nossa história. Ganhe dinheiro com a sua internet. Cadastre-se no RoniGame e comece com $3 com o primeiro link que eu vou deixar aqui na descrição.